Para iniciar o nosso estudo de fisiologia e de morfologia comparada, nessa primeira aula nós vamos estudar quem são os animais e quais desafios ambientais eles têm que enfrentar. Nessa primeira imagem nós temos aí uma divisão dos reinos de seres vivos. Temos então o reino Monera, o reino Protista, esses dois formados por unicelulares, o Monera formado por procariontes, o Protista por eucariontes. Então, a partir daí, temos três grandes reinos, reino Fungi, Plantae e nos interessa aqui o reino Animalia, são os animais. Quais são as características dos animais? Primeiro, os animais são multicelulares. Eles são formados por conjuntos de células que estão conectadas entre si, em termos funcionais, formando tecidos específicos. Não são apenas agregados celulares. Os animais são heterótrofos. Então lembre-se que existem lá os autótrofos, são aqueles capazes de, a partir de matéria inorgânica e de energia luminosa proveniente do Sol, compor moléculas orgânicas. Os heterótrofos não têm essa capacidade, logo, eles dependem do ambiente para conseguir a energia necessária que eles obtêm a partir dos alimentos. Os animais, de uma forma ou de outra, eles possuem processos internos para fazer o processamento desses alimentos. A maioria deles ingere os alimentos e possui um tubo digestivo, mas isso não é regra. De qualquer forma, o animal sempre vai ter um processamento interno dos nutrientes para que depois substâncias menores possam ser jogadas para a célula para que seja feito ali um metabolismo energético. Então, animais possuem trato digestivo, possuem um sistema digestório interno. Além disso, os animais apresentam tecido muscular e a maioria se movimenta. Mesmo aqueles que não se movimentam possuem tecido muscular para realizar algum tipo de movimento não do organismo em relação ao ambiente, mas de alguma parte do alimento, por exemplo, da água, para o seu interior. Muito bem, há uma série de evidências que mostram essa origem comum, essa origem monofilética do que nós chamamos de animais, daqueles seres vivos que pertencem ao reino Animalia. A primeira delas são sequências genéticas comuns. Por exemplo, os genes que codificam RNA ribossômico, eles são homólogos, eles são comuns a todos os animais. Similaridade nas funções de organização dos genes ROX. Esses genes pertencem a um grupo de genes que determinam no embrião, a partir de uma certa posição, qual estrutura vai se desenvolver, qual tipo de tecido vai se desenvolver. E aí há uma similaridade tanto na organização como na função desses genes nos animais. Esses animais ainda possuem tipos específicos de junções entre as células. Por exemplo, gap junctions, que são as junções comunicantes, junções aderentes e outras como, por exemplo, desmossomos, que são um tipo de especialização de membrana. Também apresenta um conjunto específico de proteínas da matriz extracelular, por exemplo, proteoglicanos e colágenos. Então, todas essas informações, elas falam a favor, são evidências a favor da origem monofilética dos animais. Muito bem, partindo do princípio que a existência de uma espécie, a existência de um grupo animal, depende da capacidade desse grupo, dessa espécie, se perpetuar através da reprodução, então, quais são os desafios que os seres vivos precisam enfrentar para conseguir fazer isso? Por exemplo, os seres vivos, por serem heterótrofos, precisam de alimentos. E aí eles vão desenvolver uma série de mecanismos para buscar esses alimentos no ambiente e para processar de forma interna estes alimentos. Daí os sistemas digestórios com as diferentes configurações e funcionamentos. Obtendo o alimento agora, esses seres vivos vão necessitar oxidar esses alimentos. Não que isso seja uma regra, mas a oxidação dos alimentos, através da respiração, ela favorece a obtenção de uma grande quantidade de energia. Para oxidar alimentos, eles precisam obter no seu ambiente o oxigênio e, posteriormente, liberar o gás carbônico. Então, vão se desenvolver uma série de padrões de sistemas respiratórios para dar conta desse desafio ambiental. Da mesma forma, vai ser necessário mobilizar, através do corpo, já que o animal é um multicelular, uma série de substâncias. Por exemplo, o oxigênio, que é captado do ambiente, ele precisa ser transportado até os tecidos. E o gás carbônico produzido nos tecidos precisa ser removido para o órgão respiratório
para que possa então ser eliminado para o ambiente. Então, além disso, os excretas produzidos pelas células também precisam ser eliminados e uma série de outras substâncias precisam trafegar pelo organismo. Isso vai resultar na configuração de sistemas circulatórios. Os animais vão ter que eliminar os excretas do metabolismo do nitrogênio. A gente vai estudar depois com mais detalhe que os excretas, o nitrogênio não pode ser armazenado. Então, as moléculas que apresentam nitrogênio na sua composição, elas têm que ser quebradas para a eliminação. Deve haver algum tipo de órgão responsável pela eliminação desses resíduos, principalmente do metabolismo nitrogenado. E aí nós teremos uma série de padrões de sistemas excretores nos diferentes tipos de animais. Além disso, os animais devem produzir movimentos com diferentes finalidades. Lembre-se que todos os animais apresentam um tecido especializado, que é o tecido muscular. Eles precisam se movimentar para capturar alimentos, para evitar que sejam presas de outros animais, para encontrar parceiros para a reprodução para poderem perpetuar a espécie e para se deslocar para ambientes mais favoráveis. Como o animal precisa se deslocar no ambiente, ele precisa construir um mapa desse ambiente. Então, vão existir uma série de sistemas sensoriais e o sistema nervoso vai pegar essa informação sensorial e vai integrar para produzir, por exemplo, padrões de movimento, para produzir os comportamentos animais. Então, aí a gente vai observar depois que existe uma série de organizações de tipos de sistemas nervosos e de sistemas sensoriais. Da mesma forma, muitos animais vão precisar manusear, manipular o calor, porque o calor ele vai ser um fator limitante para certas espécies em maior ou menor grau. Então os animais precisam desenvolver algum mecanismo, seja um mecanismo interno de regulação ou através do comportamento, para poder eliminar o excesso de calor e tentar conservar o calor naquelas condições menos favoráveis. Agora vejam. Diferentes espécies vão encontrar diferentes soluções para um mesmo desafio ambiental. Então, por exemplo, em se tratando de respiração, existe um padrão de respiração que é aquele que é o padrão de respiração pulmonar, onde o ar vai trafegar por vias aéreas e chegar a uma estrutura denominada pulmão, na qual, no nível dos alvéolos pulmonares, haverão os processos de troca gasosa. Outros animais que vivem em ambiente aquático vão apresentar para o desafio ambiental de capturar oxigênio, estruturas diferentes, que são as brânquias, que a gente vai estudar depois com mais detalhe. Temos ainda alguns animais que vão fazer troca de gases pela própria superfície corporal. Então isso é uma outra estratégia para vencer esse desafio de troca gasosa com o ambiente. Ou ainda, nos artrópodos, nós vamos observar, nos insetos especificamente, nós vamos observar que existe um sistema traqueal, onde uma série de traqueias vai dar acesso ao interior do corpo, onde vai haver a troca gasosa. Então vejam, nós aí temos um exemplo no qual o mesmo desafio ambiental ele é superado, ele é tratado pelo organismo animal com diferentes estratégias. Importante, para resolver um desafio ambiental, mais de uma estrutura, mais de um sistema pode participar da mesma função. Então, por exemplo, em se tratando da respiração ainda, nos anfíbios, nós temos aí um padrão de respiração pulmonar, mas a pele também vai participar do processo respiratório. Então, um exemplo no qual mais de uma estrutura, mais de um sistema vão participar para a execução de uma mesma função. Quando a gente fala de adaptação, depois esse conceito a gente vai abordar com mais detalhe, e à medida que a gente for estudando de forma comparada os animais, a gente está falando de coerências no acoplamento estrutural entre o organismo e o ambiente. O conceito de acoplamento estrutural depois a gente vai ver com mais detalhe, mas isso mostra que há uma coerência entre o que observo no ambiente e o que observo com a organização do organismo dos diferentes tipos de animais para superar os desafios que eu mostrei aqui como exemplos. Muito bem, agora vejam, se os desafios ambientais são os mesmos, como é que podem haver tantas formas de lidar com eles que são realizadas pelas diferentes espécies de organismos? É que a gente tem que considerar sempre que toda organização do organismo, a sua forma, a sua morfologia e a sua função, o seu funcionamento,
Em outras palavras, toda a morfofuncionalidade dos organismos, ela foi definida por uma série de interações históricas com o ambiente. Então a gente está analisando no momento presente algo que na verdade é derivado, é uma deriva de um processo histórico de interação do organismo com o ambiente, interação essa que é recíproca, que o ambiente influencia o organismo da mesma forma que os organismos influenciam o ambiente. E aí, para falar sobre isso, a gente precisa analisar o processo de evolução das espécies, que é a filogênese. Filo, né? Está falando de um grupo com semelhanças, gênese, a origem. Como que é a origem das espécies? Como que é o processo de evolução das espécies? E atualmente a gente usa a sistemática filogenética para estudar os animais e os grupos de animais e para entender os parentescos entre eles a partir de um ancestral comum. A sistemática filogenética diz que organismos são compostos por um mosaico de características. Algumas delas são mais antigas e outras são mais recentes, porque considera então essa série de interações históricas para a gente observar a organização morfofuncional dos diferentes grupos de animais. E aí está mostrando para a gente um cladograma, que é um esquema que a gente utiliza para mostrar as relações de parentesco entre os diferentes grupos de animais. Antigamente a gente usava só da observação para elaborar a classificação dos animais. Hoje em dia a gente pode usar de técnicas de biologia molecular, de análise genética, de análise do genoma, para poder aprimorar aí cada vez mais esse conhecimento, que é um conhecimento sempre em construção. Muito bem. Quando a gente se propõe a classificar os animais, e aqui a gente está querendo entender os animais, porque a gente vai começar a estudar suas similaridades, né? A gente precisa considerar alguns fatores nesta classificação. Quais são eles? Os folhetos embrionários presentes, e aí a gente vai ver que existem animais que têm 2 folhetos embrionários, que são os diblásticos, e animais que têm 3 folhetos embrionários durante lá o desenvolvimento embrionário, que são os triblásticos ou triploblásticos. Nós temos que analisar a evolução do blastóporo, eu vou mostrar o que é isso, e aí nós temos então protostômios e deuterostômios. E temos que avaliar como que é o plano corporal, como que é a organização do corpo do animal. E para isso a gente vai avaliar como que é a simetria desse animal, se há ou não uma cavidade corporal, como é que ela está organizada, se o animal apresenta segmentação corporal e como é essa segmentação, e se ele apresenta apêndices e membros na sua organização corporal. Então vejamos o que é isso. Lá no desenvolvimento embrionário, nós temos uma fase que é chamada de gastrulação. É quando a blástula, que é um estágio de desenvolvimento embrionário, vai sofrer uma dobradura, uma gastrulação, na maioria dos animais por invaginação. E a partir disso, então, a partir dessa etapa de desenvolvimento embrionário, nós vamos observar que alguns animais vão apresentar, na fase de gástrula, que é após a gastrulação, primeiro, uma estrutura chamada blastóporo, que é um orifício aqui, que vai depois ter um desenvolvimento que vai interessar para a gente, e vão poder apresentar 2 ou 3 folhetos embrionários. Neste exemplo mostrado, esse animal em desenvolvimento embrionário apresenta este folheto mais interno e este folheto de células mais externo. Ele apresenta um endoderma e um ectoderma. Agora, há animais que apresentam aqui a mesma coisa, no estágio de gástrula, nós temos então uma cavidade que é o arquêntero, a mesma coisa para o outro tipo de animal que eu mostrei. E aqui nós temos 3 folhetos embrionários, um mais interno, que é o endoderma, o mais externo, que é o ectoderma, e um folheto intermediário, denominado mesoderma. Os animais que apresentam 2 folhetos, endoderma e ectoderma, são chamados de diblásticos. Os animais que apresentam 3 folhetos, endoderma, mesoderma e ectoderma, são chamados de triblásticos ou triploblásticos. Esse padrão de quantidade de folhetos embrionários vai diferenciar muito o desenvolvimento do animal a partir desses estágios. E ele é importantíssimo para a gente poder classificar os animais e entender a sua origem comum, a sua filogenia. Lembre-se que eu falei que quando eu tenho lá a gastrulação, estágio de gástrula, eu tenho um blastóporo, que dá acesso a uma cavidade que é o arquêntero. Esse blastóporo, então está aqui, né, determinado,
ele vai poder se desenvolver como ânus, e aí nós temos animais que nós vamos chamar de deuterostômios. E ele vai poder se desenvolver como boca, e aí nós temos animais denominados protostômios. O fato de ser um desenvolvimento onde esse orifício vai se desenvolver como boca ou como ânus, vai dizer para mim o padrão de desenvolvimento da região anterior e posterior nestes animais, o que é uma coisa também que vai ser relevante para entender sua organização posterior e a sua classificação, a sua filogenética, a sua filogênese.